Glória a Deus. Vamos dar início, aleluia, a mais um vídeo onde estaremos nós falando sobre as coisas dos céus e aonde que eu creio que o Senhor, Ele tem algo especial para mim e para ti esta noite, ou no dia, aleluia. Eu creio que o Senhor, Ele vai falar conosco, mas antes de tudo, eu queria pedir para você, para dar um joinha, para se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante para o canal, para que o Senhor, Ele venha nos abençoar a todos nós, tanto eu como estou aqui, falando sobre as coisas de Deus, e você também aí, que vai estar ouvindo e vai estar compartilhando isso que você está vendo com outras pessoas, para que elas venham também a receber. Muitas vezes a mensagem, talvez, de uma certa forma, ela não falou com você, mas ela pode falar com a outra pessoa, amém? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Glorioso é o Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, de oração, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Senhor, eu nada sou, Senhor, na Tua presença. Senhor, eu necessito, Senhor, da Tua misericórdia na minha vida. Eu quero pedir a Ti, Senhor, não leve em conta a minha ignorância, a minha fraqueza. Mas, Senhor, ouve o meu clamor, Senhor, ouve, Senhor, o pedido, Senhor. Aleluia. Senhor, eu levo a Tua presença, Senhor, essas pessoas que estão vendo, estão ouvindo, Senhor. Aleluia, essa sua mensagem, Papai querido. Eu peço a Ti visita, Senhor, aquelas pessoas que estão acamadas na sua casa ou no leito no hospital, Senhor. Senhor, eu quero pedir a Ti que o Teu anjo vá visitar estas pessoas, Senhor, que haja cura e haja libertação aonde elas estejam. Senhor, eu quero levar a Tua presença também àquelas crianças, Senhor, que estão acamadas, Senhor, tanto nas suas casas como nos hospitais, Senhor. Visita elas, Senhor, estende a Tua mão santa e poderosa. Senhor, faz um milagre, faz com que os Teus anjos, Senhor, venham se fazer presente neste local, Senhor. Senhor, eu quero levar a Tua presença também, Senhor, aquelas pessoas que têm problemas, Senhor, com álcool e com droga. Pessoas essas, Senhor, que têm problemas, Senhor. Senhor, eu peço a Ti, repreenda, Senhor, toda obra negativa, todo espírito de vício, Senhor, tanto do álcool como da droga, seja repreendido em nome do Senhor Jesus, e que o Teu anjo, Senhor, venha se fazer presente naquela casa, venha, Senhor, a curar, venha a libertar, a transformar, purificar aquelas vidas. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, venha falar com cada um, Senhor, esta noite. Senhor, sendo que essa pessoa pode estar no seu caminhão, no seu carro, na sua casa, no hospital, aonde essa pessoa estiver, Senhor, que ela esteja ouvindo e vendo, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que ela receba na vida dela, Senhor, a bênção dos céus. Tudo isso, Senhor, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. A palavra que o Senhor tem posto no meu coração. Glória a Deus. Essa palavra, ela é muito conhecida, meus irmãos. É a palavra da dracma perdida, que se encontra no livro de São Lucas 15, versículo 8 a seguir. Lucas 15, verso 8. Aqui a qual a palavra do Senhor, ela vem de encontro a nós. Aleluia. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas,
Se perder uma, não acende a candeia e varre a casa, e a procura ligeiramente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Glórias a Deus. Até aqui. Meus irmãos, essa mulher, ela perdeu uma das suas dracmas. E dracma, irmãos, era uma moeda em ouro que a pessoa, ela trabalhava e ela recebia. Eu não sei quanto tempo de trabalho a pessoa trabalhava para receber essa dracma. Então, isso tinha um valor imenso. Parece que uma dracma dessas, ela pesava 8 gramas e pouco de ouro. Então, essa pessoa, ela trabalhava um bom tempo para adquirir essa dracma. Então, imagina, meus irmãos, essa mulher, ela perdendo essa dracma dentro de casa. E naquela época, as casas, elas eram fechadas, elas quase que não tinha abertura, quase que não tinha janela. A claridade era muito pouca. Então, deve de ser uma casa de chão batido, naquela época, eu acredito eu, né? E até existia até cerâmicas, mas eu acredito que esse povo mais humilde era casa de chão batido. Então eles tinham dentro de casa para clarear, eles tinham uma candeia, eles tinham um lampião, praticamente, vamos dizer assim, que clareava dentro. E nós sabemos muito bem que o lampião, ele clareia, mas ele não clareia tão bem nos cantos, onde está escuro. Aleluia! Mas ela procurou ligeiramente aquela dracma em tudo quanto foi lugar. Aleluia! Até encontrar a dracma. Imagina, meus irmãos, o sufoco desta mulher, ao ver que ela havia perdido algo de muito valor. Aleluia! Quanto tempo ela trabalhou para adquirir aquilo ali. E então, até que ela achou. E ela achando, meu irmão, a alegria dela foi tão grande que ela chamou suas amigas, seus vizinhos, e que viessem a festejar com ela, por ela ter achado aquela dracma ali que estava perdida. A felicidade dela foi enorme. Você imagina, talvez ela trabalhou 1 ano e daí ela ia perder aquele 1 ano de trabalho dela. Meus irmãos, essa palavra aqui, ela vai em direção a várias explicações. Aleluia! Ela vai em direção a várias explicações, mas eu quero chegar numa explicação aqui, meus irmãos. Vimos que essa mulher, o pouco que ela tinha, ela valorizou esse pouco que ela tinha, ao ponto de ela revirar toda a sua casa para tentar achar o pouco que ela havia perdido. Meus irmãos, muitas vezes, aleluia, nós não demos valor para as coisas mínimas, aleluia, e queremos muitas vezes as coisas grandes. Glórias a Deus. Irmãos, temos que aprender a valorizar as coisas mínimas, as coisas que são quase insignificantes. Aleluia. Porque se você não valorizar, aleluia, o mínimo, você não vai chegar no bastante. Uma vez tinha um patrão que ele contou, ele disse, não adianta os empregados ganharem bem se eles não cuidarem, porque quando eles saem da empresa, saem com um saco, com comparativo, um saco de milho.
Mas às vezes o saco tem um furinho e começa a cair um grão, cai dois, talvez um chega e fala, diz: o teu saco de milho, ele está furado, ele caiu. Essa pessoa com o saco nas costas olha para trás e diz: ah, mas foi só um grão, foi só outro grãozinho. E ele segue viagem. Aleluia. Até mesmo, irmãos, antes de chegar à sua casa, ele chega com um saco vazio. Sua família olha para ele e diz: mas aonde está aquilo que você recebeu? Aquela pessoa fica sem saber o que vai dizer, não é verdade? Aonde ela gastou, aonde ela pôs o seu dinheiro. Então, muitas vezes é assim, meus irmãos. Se nós não souber valorizar o pouco que nós temos, então nós nunca vamos chegar no muito. Nós temos que saber valorizar aquilo que nós temos em nossas mãos. Tem muita gente que não valoriza. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela afirma que o mundo, esse mundo jaz no maligno, ele vai se acabar. Com certeza ele vai se acabar. Aleluia. Mas, meus irmãos, nós não sabemos o dia que vai se acabar. Pode ser amanhã? Pode ser amanhã. Pode ser depois da manhã? Pode ser depois da manhã. Pode ser daqui a um ano? Pode ser daqui a um ano. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados. Aleluia. A Bíblia diz: não gaste o teu dinheiro se não for em pão e leite. O que ela está dizendo? Aleluia. Que nós temos que saber cuidar do nosso salário, do que nós ganhemos. Aleluia. Nós temos que dar valor para aquilo que nós ganhemos. Glórias a Deus. Porque amanhã ou depois você está murmurando: ah, o Senhor não me abençoa. Eu estou na igreja há faz quanto tempo estou nessa situação? Aleluia. Mas está nessa situação porque você não cuida, meu irmão. Minha irmã, você não cuida. Se você prestasse atenção, não estaria murmurando, não estaria se queixando. Não é verdade? Aleluia. Nós não precisamos se privar de certas coisas, mas nós não podemos simplesmente jogar fora, eu digo, às vezes o nosso salário, o nosso pagamento, para depois estar chorando, estar reclamando que não deu, que nem diz o outro lá, os crentes, eles estão tirando o que tu tem. Tu está dando teu dízimo para o pastor, está dando teu pagamento todo para o pastor, tu não tem nada, e às vezes não dá nada, não ajuda o pastor em nada. Aleluia. Mas isso não é o caso. O caso é você tem que saber aonde você investe. Aleluia. Glórias a Deus. Assim, meus irmãos, você não vai murmurar do Senhor, porque o Senhor não lhe abençoa. O Senhor lhe abençoa. Lhe abençoa. Mas enquanto você não tapar o furo desse saco, costurar, tapar, fechar, o que você ganha, antes de chegar em casa, você já não tem mais nada. Você perdeu tudo pelo caminho. Glórias a Deus. Nós temos que saber aonde nós gastamos o nosso dinheiro. Aleluia. Meus irmãos, nós não sabemos no dia de amanhã o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Quando certas situações, irmãos, eles batem na nossa porta, aleluia, nós podemos saber talvez que nós temos condições de ajudar aquele semelhante que não tem. Mas não é que ele não tem, meus irmãos, porque ele não era cuidadoso com o seu dinheiro. Não, ele era cuidadoso com o seu dinheiro. Mas algo aconteceu
que ele necessitou, ele precisou. Aleluia. Qual é o irmão que não vai querer ajudar? Esse irmão ou essa irmã? Claro, todos vão querer ajudar. Porque a gente vê que aquela pessoa é uma pessoa esforçada. Só que aconteceu talvez uma desgraça. Aleluia, Jesus. Aquela pessoa está sendo provada, porque isso pode acontecer, já aconteceu comigo, meus irmãos. Aleluia, já aconteceu comigo. Por isso é que eu digo, eu já fui muito abençoado por Deus. Eu sou muito abençoado por Deus. Eu tenho que somente agradecer ao Senhor por tudo. Porque o Senhor, Ele é bom. Nós é que erramos na presença do Senhor, você entende? Não é o Senhor não vai, Ele não está deixando de te abençoar, Ele está abençoando você. Você não está sabendo o que vai fazer com a bênção que Ele está lhe dando. Essa mulher, ela chegou em casa, ela perdeu a dracma dela, ela ficou sentida. E ela saiu a procurar essa dracma. Você entende? Aleluia. Talvez para muitos aquilo que ela perdeu talvez não era de pouco valor, mas para ela não. Para ela não, que cuidava. Aleluia, que zelava. Para ela não. Ela procurou. E meus irmãos, nós vimos aqui que ela não poupou. Ela chamou os amigos, os vizinhos, para que viessem e festejassem com ela. Você entende? Mas quando a gente trata de uma situação como essa, é com alegria, não é verdade? Porque a gente pode acontecer, já me aconteceu, de eu passar por situações difíceis, aonde que eu estava sendo provado, não arrumava emprego, eu não conseguia, tentava, deu uma crise muito feia. Então eu passei por uma certa dificuldade muito grande. Mas eu creio que o Senhor, Ele mandou os seus agentes, os seus anjos, para me abençoar, para me ajudar. Aleluia. E muitas vezes nós nem vimos, né, meus irmãos, quem ajudou, quem não ajudou. Porque a Bíblia diz bem assim, meus irmãos, a palavra diz que uma mão faz, a outra que não saiba. Você entende? Quando a gente procura ajudar uma pessoa, a gente procura ajudar em secreto. Você ajuda em secreto e o Senhor te abençoa muito mais, o dobro em secreto. Glórias a Deus por isso, porque a honra e essa glória, ela não te pertence, mas ela pertence ao Altíssimo. Amém, irmão? Glória a Deus. Então não podemos nós contar vantagens. Tudo isso é mérito do Senhor. Se você abençoa é porque o Senhor te deu a graça. E essa glória pertence a Ele. Amém? Então nós temos que, sempre que puder, nós temos que ajudar o nosso semelhante. Glórias a Deus. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Irmãos, vamos valorizar aquilo que o Senhor, Ele nos colocou em nossa mão. Aleluia. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele é bom. Aleluia. O Senhor, Ele é bom. Muitas vezes, meus irmãos, nós não aprendemos mais, nós não crescemos mais, nós não evoluímos mais. Aleluia, porque não procuramos aprender mais. Aleluia. Se nós procurássemos aprender mais, nós ia ter mais entendimento das coisas. Aleluia. Nós ia deixar um pouco a nossa ignorância de lado, nosso orgulho, a nossa prepotência. Isso ia ficar tudo de lado.
Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa, tudo passa. Tudo passa. Para tudo há um tempo. Aleluia. Mas vamos aprender a valorizar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Aleluia, Jesus. Vamos valorizar, meus irmãos, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Deus de maravilha. E o Senhor, certamente, Ele vai nos abençoar. Ele vai nos abençoar. Ele já está nos abençoando. O Senhor me deu esta mensagem hoje, porque irmãos, quando eu vou fazer a leitura da palavra do Senhor, eu espero no Senhor, para que o Senhor Ele venha me dar a palavra, meus irmãos. Que eu tenho certeza que vai falar com alguém, com algum irmão, com alguma irmã, com quem o Senhor Jesus Ele quer falar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu espero que o Senhor tenha falado contigo como Ele falou comigo também. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, de oração, demos graças a Ti, Papai querido, por tudo que tens feito em nossas vidas, pelo Senhor ter falado em cada coração, pelo Senhor ter abençoado, Senhor, ter curado, libertado, transformado, Senhor, as vidas. Senhor, eu só tenho a Te agradecer, Papai querido. Guarda, Senhor, a cada um debaixo da Tua mão santa e poderosa, e fala grandemente com essa pessoa, aonde ela estiver, Senhor, fala com ela, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.